Meu nome é Celso Aparecido Braga, tenho 74 anos e tem uma coisa que eu aprendi, não de livro, não de conselho de ninguém, mas de tropeço mesmo, de acúmulo de ano em cima de ano, que a gente chega numa certa altura da vida e começa a conviver com hábitos que nunca examinou, pequenos hábitos, silêncios, cedências, formas de se comportar que foram se instalando devagar, sem avisar, e que a gente foi deixando ficar porque cansa questionar tudo. Só que tem hábito que parece inofensivo e vai te esvaziando por dentro, sem barulho, feito cupim em viga de madeira. Você vai tocando a vida, acreditando que está bem, e de repente percebe que faz anos que não se reconhece nas próprias escolhas. Não foi um dia que isso aconteceu, foi um acúmulo. E eu quero falar sobre isso não porque sou exemplo de nada, mas porque errei o suficiente para ter algo concreto a dizer. A primeira coisa que eu precisei parar de fazer, e demorei demais para perceber, foi engolir o que os outros diziam sem questionar. Não estou falando de virar uma pessoa briguenta, não. Estou falando de uma coisa mais sutil e mais perigosa. O hábito de concordar para não criar atrito. Durante anos eu fiz isso no trabalho. Era técnico de manutenção industrial, passei mais de 3 décadas ajustando equipamentos em frigoríficos e torrefadoras e aprendi cedo que quem faz pergunta demais incomoda. Então eu desenvolvi uma habilidade que parecia virtude, mas era fraqueza disfarçada. Ouvia, assentia com a cabeça e ia fazer do meu jeito depois na calada. Funcionava na fábrica. Mas eu trouxe esse hábito para casa, trouxe para a relação com meus filhos, trouxe para todo lugar. Tem uma cena que volta para mim às vezes. Meu filho Fábio, que hoje tem 50 anos e trabalha como contador em Maringá, veio me visitar uma vez aqui em Varginha, faz uns 20 anos. Ficamos sozinhos na garagem uma manhã, eu consertando um relógio de parede que um vizinho tinha me trazido. A mola tinha arrebentado, era um trabalho fino. Ele ficou olhando, perguntou como funcionava, eu expliquei. Foi uma das poucas vezes que a gente ficou assim, pai e filho, sem pressa, com conversa de verdade. E aí ele disse, num tom que não era acusação, mas doeu como se fosse. Você devia ter me ensinado isso. Eu respondi quase no reflexo. Você nunca perguntou. Ele assentiu, deu um gole no café e foi para dentro de casa. E eu fiquei lá com o relógio aberto na bancada, pensando que tinha dado uma resposta tecnicamente correta e completamente errada. Porque a questão não era quem tinha perguntado. A questão era que eu nunca tinha oferecido, e oferecer era a minha parte. Quando a gente para de questionar, quando para de perguntar se o que está fazendo faz sentido, se o que está aceitando é o que de fato quer, começa a viver uma vida que é mais do outros do que sua. E isso vai acontecendo tão devagar que você não sente. Você acha que está sendo flexível, maduro, prático, mas o que está fazendo é desaparecer em vida. E aí chega um dia, como chegou para mim, que você olha para uma conversa simples com um filho e percebe que a oportunidade passou, que a janela fechou e que você não sabe dizer ao certo quando foi que fechou. A segunda coisa que eu precisei parar foi de me isolar. E olha, isso é mais fácil de deixar acontecer do que parece. Não é que a gente acorda um dia e decide ficar sozinho. É que as coisas vão sumindo. Um amigo se muda, outro adoece. A energia que você tinha aos 40 para manter contato vai ficando menor e você começa a aceitar o silêncio como se fosse uma escolha sua, quando na verdade é só preguiça com nome mais nobre. Tive um vizinho por quase 20 anos aqui no bairro, chamado Ronaldo. Funcionário dos Correios, pai de 4 filhos, careca antes do tempo. Um dia ele apareceu na minha garagem com uma caixa de cerveja Antártica Long Neck e disse que era para comemorar. Perguntei o quê?
Ele disse: 4 anos que a gente é vizinho e nunca bebeu uma cerveja juntos. Eu achei a lógica estranha, honestamente, mas não recusei. A gente botou 2 cadeiras de plástico na calçada e ficou lá enquanto a tarde virava noite, sem falar muita coisa, só olhando o movimento da rua, comentando o cachorro que latia sem motivo, carro que passava devagar. Nenhum dos dois era de discurso, mas aquela tarde foi boa e viramos hábito. Todo sábado, por 3 anos. Quando o Ronaldo se aposentou e foi morar com a filha no Espírito Santo, eu coloquei a cadeira dele encostada na parede da garagem. Fiquei com ela lá por muitos anos. Não conseguia jogar fora. Não sei se você já sentiu isso, mas existe uma diferença enorme entre estar sozinho por escolha e estar sozinho por omissão. O primeiro faz bem, o segundo vai corroendo. E o problema é que você só descobre qual dos dois está fazendo quando já está fundo nisso. Depois que minha esposa Ivete teve um AVC leve, em 2017, eu fiquei como cuidador dela por quase 6 meses. Ela se recuperou bem, graças a Deus, mas aquele período me ensinou uma coisa que eu não esperava, que eu tinha passado décadas pensando que estava presente, quando na verdade estava só fisicamente no mesmo ambiente. Cuidar de verdade é diferente. Exige atenção que você não pode fingir. Exige olhar nos olhos, ouvir sem pressa, notar o que mudou. E quando você faz isso com alguém que você ama, você entende o que perdeu quando não fazia. Tem uma cena que a Ivete e eu temos que é simples demais para parecer importante, mas que ficou em mim. A gente voltava do velório de um colega meu de madrugada. Parei num posto para abastecer. Ela desceu sem falar nada, entrou no banheiro. Voltou com 2 cafezinhos de plástico. Não tinha me perguntado se eu queria. Sabia. A gente ficou os 2 na beira do carro, no escuro do estacionamento, bebendo café e falando pouca coisa. Eu penso naquele momento às vezes e não sei exatamente por que ele ficou. Acho que foi isso. Ser conhecido. Ser a pessoa cujo café ela sabia de cor. 52 anos de casamento e isso ainda me pega. O isolamento, seja o isolamento físico de não ver pessoas, seja o isolamento emocional de estar do lado de alguém, mas não de fato presente, é uma das coisas mais silenciosas e mais destrutivas que pode acontecer com a gente nessa fase da vida. E o antídoto não é frequentar evento, não é aparecer em churrasco que você não quer, é ter pelo menos uma relação onde você é visto de verdade. Às vezes basta uma. A terceira coisa que precisei largar foi a crença de que cuidar do corpo já não adiantava mais. Entrei na aposentadoria achando que tinha cumprido minha parte, que o desgaste era irreversível e que reclamar era frescura de quem não tinha trabalhado igual. Passei 32 anos em galpão industrial. Deitei no chão de concreto úmido mais vezes do que consigo contar, trabalhando em vão de 40 centímetros com a lanterna presa entre o queixo e o ombro. O corpo tem memória disso. Mas usar isso como justificativa para não fazer nada é uma armadilha. A mudança veio devagar, por necessidade. A Ivete começou a andar todo dia de manhã, depois do AVC. Passei a acompanhar, não por convicção, mas para não deixar ela ir sozinha. Depois de algumas semanas eu comecei a dormir melhor. Depois de 1 mês eu comecei a sentir menos aquela rigidez no lombo que eu tinha naturalizado como condição permanente da existência. Não é mágica, não é receita de ninguém. É que o corpo, mesmo com 70 e tantos anos, mesmo carregando 3 décadas de galpão, ainda responde quando você dá atenção a ele. O que comer também mudou. Sempre fui de almoço quente ao meio-dia, isso não abro mão. Mas aprendi a prestar atenção no que estava colocando no prato além do hábito. Não é dieta, não é modismo. É uma forma de dizer para si mesmo que você ainda vale cuidado. Isso pode parecer pequeno, não é.
A quarta coisa, e essa foi das mais difíceis de admitir, é que eu ficava preso no passado de um jeito que me impedia de estar aqui. Não o passado de recordação bonita, não. O passado de conta não encerrada. Os 2 anos que eu e o Fábio ficamos sem nos falar, depois que ele recusou se mudar junto, quando fui transferido para Guarapuava em 93. Eu fiquei carregando aquilo por muito tempo, revivendo a cena, reconstruindo o argumento que não tinha dado certo, como se refazer a conta fosse mudar o resultado. E aí eu perdi presença de coisas que estavam acontecendo. A minha filha Cláudia tinha 14 anos quando nos mudamos para Minas e chorou por meses. Eu enxerguei o choro dela, mas estava tão ocupado processando o que tinha acontecido com o Fábio que não me dei conta do tamanho do que ela estava vivendo. Anos depois ela me disse, sem drama, mas com peso, que ela tinha se sentido invisível naquele período. Não era acusação, era relato. E foi um relato que ficou comigo. O passado precisa ser visitado, não habitado. Tem uma diferença entre lembrar e ficar preso. Lembrar alimenta, ensina, sustenta identidade. Ficar preso te retira do único lugar onde você pode de fato fazer alguma coisa, o agora. Eu sou de uma geração que não aprendeu a falar muito sobre isso, mas aprendi na prática que a vida continua acontecendo enquanto você está revisitando o que já passou. E quando você volta a atenção para o presente, às vezes com surpresa, encontra coisas que estavam esperando por você. A quinta coisa que precisei parar foi de me colocar em último lugar como se isso fosse obrigação. Passei a vida achando que abrir mão das minhas coisas era parte do contrato de ser pai, ser marido, ser profissional responsável. E em parte é. Mas tem uma diferença entre escolher ceder e nunca nem questionar se você tem uma escolha. Tinha um costume meu de comer o pão de queijo frio porque a Ivete gostava de quentinho, e os 2 saíam da padaria quentes e eu não reclamava. Não estou falando de pão de queijo como símbolo de martírio, não. Estou falando de um padrão. Pequenos abandonos de preferência que se acumulam até você não saber mais direito o que prefere. Quando a gente chega nos 70 já deu muito, já carregou muito. E não é egoísmo reconhecer isso, é honestidade. Tem uma frase que o meu pai repetia toda vez que eu reclamava de alguma coisa quando era menino. Você está em pé? Então tá bom. Boa frase para o contexto dele. Homem que veio de Minas para o Paraná atrás de lavoura de café, que foi dispensado de fazenda sem receber o mês cheio e voltou a pé para casa sem armar briga. Mas a gente às vezes herda a filosofia dos pais sem verificar se ela serve para o próprio contexto. Tá em pé não pode ser o único critério. Há um ponto em que exigir mais de si mesmo não é força. É costume antigo que você nunca examinou. A sexta coisa que aprendi a parar foi de ignorar os próprios limites com medo de parecer fraco. Isso vem muito da formação da minha geração. Homem que admite cansaço, que pede ajuda, que diz, não consigo mais, é visto como quem desistiu. Então a gente aprende a esconder, a compensar, a trabalhar 2 vezes mais quando está no limite exatamente para ninguém perceber que o limite chegou. Lembro de uma sexta-feira de agosto de 91. Estava de folga jantando com a família quando o telefone tocou. A esteira principal do frigorífico tinha parado. Fui. 6 graus de temperatura lá fora, galpão cheirando a câmara fria e gordura de porco. E eu tive que me enfiar num vão de 40 centímetros entre o motor e a parede para alcançar uma mangueira estourada, deitado no concreto úmido, com a lanterna presa no queixo. Trabalhei assim por 90 minutos. Quando saiu, o supervisor disse apenas, quanto tempo? Não era elogio, não era crítica, era constatação. Eu fui para o carro, sentei 2 minutos sem ligar. Depois fui para casa. A Ivete tinha guardado meu prato no forno. Estava ressecado. Comi tudo sem reclamar.
Naquele tempo isso me parecia a coisa certa a fazer. Hoje eu olho para aquela cena e penso que a questão não era a dedicação. A dedicação era real e não me arrependo disso. A questão era que eu nunca aprendi a medir, a dizer até aqui eu vou e daqui em diante preciso de ajuda ou de descanso ou de um tempo. Essa frase, preciso de um tempo, eu aprendi tarde, mas aprendi. Conhecer seu limite não é admitir derrota, é ter a sabedoria de preservar o que você ainda tem para as coisas que de fato importam. Não adianta manter o mesmo ritmo dos 40 anos e descobrir no hospital que o corpo cobrou a conta. O ritmo muda, o tipo de força muda, o que você pode oferecer muda, e tudo isso é natural, não é vergonhoso. Vergonhoso seria continuar ignorando o óbvio porque você tem medo do que os outros vão pensar. A sétima e última coisa, e vou falar com clareza porque ninguém fala sobre isso e deveriam, é que nessa fase da vida a gente não deve abandonar a intimidade física e emocional achando que ela tem prazo de validade. Tem uma mentira que a sociedade repete tanto que a gente acaba acreditando, que desejo, proximidade, afeto físico, essas coisas pertencem à juventude, que depois de uma certa idade é frescura, é coisa de quem não tem o que fazer, é coisa que não é mais para você. Não é verdade, e eu posso falar disso porque cheguei aqui. O que muda com o tempo não é o desejo de estar próximo de quem você ama. O que muda é a camada de pressão que não existe mais. Quando você era mais jovem, a intimidade vinha junto com expectativa, com performance, com uma série de coisas não ditas que pesavam. Com o tempo, com a confiança que só décadas constroem, o que fica é mais limpo, é mais direto. É uma mão sobre a mão da outra pessoa numa tarde de domingo sem precisar de explicação. É dormir encostado sem pressa de nada. É a Ivete saber do meu café sem perguntar. Não estou romantizando. Tem dificuldades que vêm com a idade, tem adaptações que precisam ser feitas, tem conversas que precisam acontecer, mas a alternativa, que é desistir dessa dimensão da vida porque você achou que passou da hora, é uma perda que a gente não mede enquanto está fazendo e que só entende depois, quando olha para trás e vê o quanto ficou de lado por causa de um constrangimento que nunca precisou existir. A Ivete e eu, depois de mais de 50 anos, ainda temos os nossos momentos. Simples, sem alarme. Uma conversa que vai fundo. O silêncio de domingo depois do almoço com o rádio AM no noticiário. O jeito que ela canta junto com o jingle sem perceber. São coisas pequenas, mas são a cola do que a gente construiu. E essa cola não envelhece se você cuida. No final do dia, olhando para tudo que eu vivi, a infância em Apucarana, as décadas de galpão industrial, as mudanças de cidade que custaram mais do que eu admitia, os anos que eu e o Fábio ficamos sem falar, a tarde em que a Cláudia me olhou como pessoa pela primeira vez e perguntou por que eu nunca tinha contado certas histórias. O que fica é simples. Não é sabedoria de livro. É coisa de quem errou, corrigiu, aceitou que nem tudo dá para corrigir e foi em frente. Você ainda está em pé, então não é que está bom, é que tem o que fazer com isso. Esses 7 hábitos que eu mencionei, eles não são falhas de caráter. São coisas que a vida foi colocando em você sem cerimônia e que você pode começar a examinar agora. Não é tarde. Nunca é tarde para se perguntar: isso que estou fazendo é de fato o que eu escolho ou é só o que acostumei a fazer? Tem um relógio velho que eu nunca devolvi, de uma vizinha que morreu antes de buscar. Está na gaveta da bancada da garagem junto com os outros que eu consertei ao longo dos anos. Toda vez que abro aquela gaveta, esse relógio está lá, funcionando, marcando um tempo que não é de ninguém mais, mas que continua. Tem dias que eu fico olhando para ele e penso que é uma boa imagem do que a gente tem. Tempo funcionando, disponível,
esperando você decidir o que fazer com ele. Não desperdiça esse tempo evitando as coisas que eu evitei. Questiona, conecta, cuida do corpo, solta o passado, cuida de si mesmo, admite o que não aguenta mais sozinho e não abre mão de quem você é, de intimidade, de presença, de vida, porque você acha que já passou da sua vez, não passou.